Mateus, capítulo, aleluia, 17. Chegando com Mateus, capítulo 17, a seguir. Tá bom, irmãos? Mas antes de nós começarmos a trazer a palavra de Deus, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, já peço licença para entrar na sua presença, Senhor. Mais uma vez nesse dia, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, continuar com as suas mãos estendidas sobre a minha família, sobre a família dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. Deus de poder e de glória, vai de encontro, Senhor, aos seus filhos, às suas filhas, aos seus servos, às suas servas, ó Pai. Deus de poder e de glória, Pai, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor dos exércitos. Aleluia, meu Deus, meu Pai, eu já apresento, meu Deus, nessa oração também todos os inscritos, ó Pai, do canal Além dos Olhos, aleluia, histórias de fé. Deus de poder, Deus de glória, Pai, eu já peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, a cada um que entrar por esse conteúdo, aleluia, Pai, que possa ser impactado com, aleluia, a sua presença, Senhor. Deus, que cada um que vier ouvir, Pai, e não só ouvir, mas praticar a palavra do Senhor, meu Deus, cada um que entrar por esse conteúdo, Pai, seja abençoado, Senhor. Deus, estenda suas mãos sobre os seus filhos, aleluia, Pai, continua, meu Deus, com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, fica conosco, Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Já peço para você deixar o seu joinha, que através do seu joinha a gente entende que você está gostando da palavra de Deus. Amém? Você só visualizar e não deixar o seu joinha, que é o seu gostei, né? É um sinal que você não está gostando da palavra de Deus. Amém? Mas eu já quero fazer um apelo para você também, você que não é crente, você que não é cristão. Aleluia, quero falar para você que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus, para buscar a sua igreja. E Ele não quer que você vá para o lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, meu irmão e minha irmã? Então vamos para a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 17. Aleluia. Então vamos para a palavra. 6 dias depois, tomou Jesus consigo, aleluia, glória a Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão desse, e os conduziu à parte a um alto monte. Aleluia, glória a Deus. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aleluia. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para eles. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aleluia. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Aleluia. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse-lhe: Levantai-vos e não temais.
Aleluia. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Aleluia. Perguntaram-se os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: e na verdade Elias via de vir e restaurar todas as coisas. Aleluia. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem é de padecer às mãos deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Aleluia. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aleluia. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. Aleluia. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. Aleluia. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Aleluia, glória a Deus. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Glória a Deus. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Aleluia, Senhor. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aleluia. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aleluia. Glória a Deus. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirão. E eles se entristeceram grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didráculas e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didráculas
Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Disse ele, sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Aleluia. Glória a Deus. Quando ele respondeu: dos alheios, disse Jesus: logo são isentos os filhos. Aleluia. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 17, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus de poder e de glória. Agora vamos para o capítulo 18. Oh, glória a Deus. Fica conosco, irmãos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos para a palavra. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Aleluia. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não nos fizeste como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Oh, glória a Deus. Portanto, quem se tornaram humilde como essa criança, este é o maior no reino do céu. Aleluia. Glória a Deus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me recebe. Aleluia. Mas com qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Aleluia. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venha, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Se, pois, a tua mão o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo duas mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Aleluia. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai, que estás nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Que vos parece
se alguém tivesse ovelhas, e uma delas se extraviasse, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou. Aleluia. Glória a Deus. E, se acontecer achá-la, em verdade nos digo que maior prazer tem por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Aleluia. Assim também não é da vontade de vosso Pai que estás no céu, que venha a perecer um só desses pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, a glória. Aleluia. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Aleluia. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aleluia. Se recusar ouvir, dizia-o a igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o um gentil e publicano. Aleluia. Em verdade vos digo, tudo quanto ligaste na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligaste na terra será desligado no céu. Oh, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes terá feito por meu Pai que estás no céu. Aleluia. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar até 7? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia, Senhor. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos. Aleluia. E, tendo começado a tomá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aleluia. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Aleluia. Então aquele servo, prostrando-se no reverencial, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aleluia. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, segurando, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Aleluia. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Aleluia. Glória a Deus.
Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Vendo, pois, os seus conservos do que aconteceram, conquistaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Aleluia. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Aleluia. Glória a Deus. E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Aleluia. Aleluia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoastes cada um ao seu irmão. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 18. Vamos para o capítulo 19. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 19. Continua conosco, irmãos. Eita glória. Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra. Tendo Jesus concluído essas palavras, partiu da Galileia e foi para os confins da Judeia, além do Jordão. Aleluia. E seguiram-se-no grandes multidões e curou-os ali. Aleluia. Glória a Deus. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aleluia. Respondeu-lhes Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separem o homem. Aleluia. Responderão-lhe: então, por que mandou o exército dar-lhe cartas de divórcio e repudiá-la? Aleluia. Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés os permitiu lhe repudiarem vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casá-la. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra,
mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros aqui a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as imbeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Aleluia, glória a Deus. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Honrar teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, segue-me. Aleluia. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, tirou-se triste, porque possuía muitos bens. Aleluia. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aleluia, Senhor. E outra vez os digo que vos... Aleluia. 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 E outra vez os digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode, então, ser salvo? E Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Aleluia! Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós?
Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar vocês também, vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tantos, e herdará a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 19. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 20. Santo de Israel. Vamos para o capítulo 20. Aleluia. Aleluia, meu Deus. O Santo de Israel. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Aleluia. Certa da hora de ser, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dá-vos-ei o que ser justo. E eles foram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Aleluia. E igualmente, cerca da hora 10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Aleluia. Ao anoitecer, disse o Senhor da vinha o seu ordom: chama os trabalhadores e pagareis o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia, Senhor. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10, receberam 1 denário cada um. Vindo, então, os primeiros pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo lhes cederam 1 denário cada um. Aleluia. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Aleluia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti.
Aleluia. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Aleluia. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Aleluia. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhe disse: Aleluia, glória a Deus. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Aleluia, glória a Deus. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, estrifiquem, e o terceiro dia ressuscitará. Aleluia, glória a Deus. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Aleluia, glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Consegue que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhe disse: No meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isto é para aqueles para quem está preparado pelo meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exércitos e autoridades sobre eles. Aleluia. Aleluia. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Aleluia. Aleluia, Senhor. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Aleluia. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Aleluia. E eis que 2 cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passavam, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. O Senhor, aleluia. E a multidão os repreendeu para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou:
Que quereis que vos faça? Aleluia. Disseram-lhe eles: Senhor, que nos abra os olhos. Aleluia. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 20. Aleluia. Irmãos, vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo para você. Mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Que Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, acabamos de ouvir a sua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor continua com suas mãos estendidas sobre nossa família. Deus, continua, Senhor, nos abençoando. Aleluia, Pai, eu apresento nessa oração, Pai, todos os inscritos do canal Além dos Olhos, Histórias de Fé, Senhor. Deus, continua abençoando, Pai, aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui crendo, Pai, no sobrenatural do Senhor. Já estamos crendo que o Senhor está visitando pessoas nesse dia, nessa hora, Senhor. Pai, já estou crendo, Pai, que só o Senhor é digno, Senhor. Aleluia, de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia, Pai, continua conosco, é que eu te peço nesse dia, Senhor. Deus, que todo mal, Senhor, que está assolando essa casa, saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa família, Senhor, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa casa, essa família, meu Deus, que toda legião de demônios, Senhor. Aleluia. Deus, que todo mal, Senhor, que está assolando essa casa, na autoridade do nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é bom, Deus é poderoso. E amanhã estamos de volta aqui com mais conteúdos da palavra de Deus. Amém?